Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje é segunda-feira e vamos refletir um pouco dentro do tema pecados por omissão. Então, aqui eu fiz um textinho para introduzir o assunto que diz assim: deixar de fazer algo que poderia ter feito, principalmente no que compete a ajudar alguém, é pecado. Assim como se colocar em uma situação de omissão, como estar embriagado e não conseguir cumprir seu dever. Também configura um pecado. Pecar por omissão é deixar de fazer o que deve ser feito, não usar os dons que Deus deu, não levar sua mensagem adiante, não pregar o evangelho, não ajudar os necessitados, as famílias carentes. Os pecados de omissão podem ser sutis e sorrateiros. Podemos nem mesmo perceber que falhamos em fazer o que Deus ordena. Deixar de fazer o que Deus ordena é tão grave quanto transgredir ativamente o que Ele ordena. Os pecados de omissão são identificados pelo conhecimento. Quando sabemos o que Deus nos ordenou e deixamos de cumprir, então silenciamos a voz da consciência e pecamos contra ele. Deixar de falar a verdade, cometemos o pecado de omissão em nosso falar. Deixar de falar a verdade, cometemos o pecado de omissão em nosso falar. Deuteronômio 27, 26 escreve: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se interpretarmos de uma forma mais ampla, os talentos se referem a todos os dons que Deus nos deu. Essa definição abarca todos os dons naturais, espirituais e materiais. Inclui também nossas habilidades e recursos naturais, saúde e educação, bem como nossas posses, dinheiro e oportunidades. A parábola dos talentos nos lembra que todos recebem dons ou capacitação para servir a Deus e as pessoas. O que fazemos com o talento recebido terá efeitos futuros quanto ao que nos foi confiado por Deus. For por ele requerido, cobrado. Por que estou dizendo isso? Acompanhe até o final e se surpreenda com os aspectos comportamentais de Deus em relação a esse tema.
sobre pecados por omissão, eu tenho algo importante a compartilhar da parte de Deus, porque foi Ele que me ensinou isso. Vou relatar aqui uma experiência que eu tive recentemente com o próprio Deus. Conforme eu já falei, eu aprendo diretamente da fonte, ou seja, eu aprendo diretamente com Deus, porque eu estou debaixo da teocracia, o governo teocrático. Deus é a autoridade máxima do universo. Deus, ele governa sobre tudo e todos, e a pessoa que está debaixo da teocracia dobra o joelho e pergunta diretamente a Deus, tira as dúvidas diretamente com Deus, recebe orientações diretamente do Pai. Então é assim que eu vivo, é assim que eu acredito. E quando eu consagrei a Deus, eu falei, aqui será governo teocrático. Eu só acredito mesmo totalmente, completamente no governo de Deus. Então eu consagrei a Deus assim, e na Avivai Teocracia, e como eu sou a fundadora, eu posso decidir isso, né? Eu não aceito o governo humano, eu aceito o governo de Deus, Deus dá a última palavra. Então, diante disso que eu estou te explicando agora, eu vou te contar
sobre pecados de omissão, que no caso a cobrança, o ensinamento de Deus foi feito para mim mesmo em relação a isso. Então presta atenção na experiência, eu achei algo incrível. Foi assim que aconteceu. Primeiramente, eu ouvi o relato do pastor Edilson Comini. Ele relata a visão profética que ele teve. Ele tem o dom de visão. Ele explica em detalhes, então ele vê com uma certa frequência e é de Deus. Esse dom é de Deus porque Deus confirmou para mim à medida que eu ia ouvindo o relato dele. Foi Deus que deu o dom para o pastor Edilson Comini. Então, eu ouvi o relato, ele falando, né? Acho que quase todos os dias ele coloca vídeo no YouTube, mas esse em especial eu estava ouvindo. E quando eu estava ouvindo, Deus me deu discernimento dos detalhes e confirmou no meu coração que ali foi o próprio Deus e envolve o Brasil e que eu deveria falar sobre aquilo, explicar o significado. E eu continuei ouvindo, só que eu entendi que o significado era uma palavra muito dura de repreensão, de exortação, de ameaça de Deus. Apesar de que tem também a palavra de esperança, mas tinha uma palavra muito dura. Então eu resisti a querer explicar e falar sobre aquilo. Entendendo tudo, Deus foi colocando na minha mente, no meu coração, se desenrolando tudo o que eu deveria escrever no texto, porque Deus estava colocando no meu coração para explicar ao público. Ele não disse se deveria ser em forma de um texto ou um vídeo, foi ao público. E explicar o significado da visão profética do pastor Edilson Comini, confirmando que era ele, me dando discernimento. Como Deus me deu discernimento discernimento de sonhos, visões proféticas, quando o sonho é de Deus, quando a visão é de Deus e a pessoa sonha ou vê e não compreende o significado da simbologia, eu posso ouvir o relato da pessoa ou meu mesmo, eu posso sonhar alguma coisa, Deus me dá o discernimento, eu posso explicar os mínimos detalhes. É uma compreensão assim sobrenatural, um dom de Deus, e ele deu esse dom também para Daniel, José do Egito. Eles tinham exatamente assim, então é o mesmo Deus, age da mesma forma. Eu tenho plena convicção disso, certeza absoluta, plena, que Deus me deu esse dom. E hoje eu tenho assim a maturidade para compreender os detalhes e discernir quando é uma visão, um sonho de Deus ou quando é um sonho comum e normal. No que a pessoa vai relatando para mim, Deus me deu discernimento de espírito também, eu posso compreender isso. Com essa consciência plena que tem em mim, eu não deveria enterrar o talento, entende? Presta atenção que você vai entender como é que Deus me ensinou e como é que caiu a ficha para mim, né? Porque eu sei que tem e eu fiquei ouvindo o relato do pastor Edilson Pomini e Deus ministrando para mim, explicar em detalhes aquilo. E aí eu peguei o caderno meu, tô com 3 cadernos aqui na minha frente. Peguei o meu bem cedinho e escrevi tudo, né? De acordo com Deus ia ministrando ao meu coração, percebi que eram palavras duras, enquanto eu escrevia aquilo. Peguei o caderno e deixei lá, só no caderno escrito. Isso aconteceu, se eu não me engano, foi domingo passado. Se eu não me engano, foi domingo passado ou foi sábado passado. Passado, né? Bem depois. E aí, tem a data lá tem a data no caderno. Aí eu comecei a chorar e a querer chorar, porque as palavras muito duras. Fiquei assustada com aquilo, com o significado da visão do pastor Edilson Pomini, assustada. E aí, no domingo de tardezinha, eu fui orar a Deus. Vou falar para vocês exatamente como foi minha oração. Eu sou muito sincera e transparente na minha fala. Se o erro for meu, eu falo abertamente, sendo um constrangimento. E nesse sentido foi, porque Deus me ensinou algo, Ele mesmo falou. E aí eu comecei a orar dessa forma e a chorar diante de Deus. Eu falei, Deus, me dá um tempo, Senhor, das redes sociais. Eu não gostaria de interagir por um tempo nas redes sociais. Eu gostaria de não interagir, Senhor. E aí eu fiquei assustada, porque o significado da visão profética fala de morte, fala de dores e sofrimento, isso me assustou, então eu não queria passar a mensagem para frente, entende? Eu resisti e eu orei pedindo a permissão a Deus para não fazer isso. Falei, Senhor, eu gostaria de não interagir nas redes sociais, Senhor. Eu comecei a chorar, eu sou chorona, e na presença de Deus, então, eu choro mesmo. E Deus conhece o coração, Ele sabe da sinceridade. E Ele sabe também quando alguém tenta enganar. Não adianta que ninguém engana a Deus, sabe? Mas eu fui diante do Senhor com toda a sinceridade da minha alma, pedindo permissão a Deus, que eu queria um tempo. Deus, me dá um tempo, Senhor. Eu estou assustada, Senhor, falando a Deus essas coisas e orando. Quando eu parei de orar, Deus estava ouvindo cada palavra, gente. Ele falou assim,
eu vou cobrar por pecados de omissão também. Eu vou cobrar por pecados de omissão também. E aí eu fui pensar, meu Deus, na hora veio na minha mente o dom de discernimento de sonhos e visões que eu estou querendo enterrar, porque eu estou pedindo a Deus a permissão para não levar a mensagem adiante, para ficar um tempo fora das redes sociais. Eu pedi desse jeito, Deus, um tempo, Senhor, que eu sinto meu emocional abalado, estou assustada, eu orava dessa forma. Ao mesmo tempo que ele falou essa frase para mim, eu vou cobrar por pecados de omissão também, ele falou assim. Ou seja, ficou claro, cobrar de mim também. Eu não posso enterrar os meus talentos. Em especial, ele está falando dos dons e talentos que ele me deu. Que de fato deu. Fica claro para um pastor de ovelhas, um missionário, uma missionária, quem tem experiência com Deus. Quando escutar os relatos que eu coloco aqui no vídeo, tem situações que eu já vivi, que eu contei os detalhes, que a pessoa vê e diz, é impossível não ser Deus na vida de Claire. Eu sei que tem gente que pensa assim, porque o próprio Deus, ele ministra para contar os fatos, contar a história, às vezes coloca na minha mente vários detalhes, entende? Então, assim, eu sei que isso fica claro e óbvio, mas para mim, eu não estava enxergando isso, que eu estava pecando em querer enterrar os talentos, em não usar o dom de discernimento de sonho e visão. Eu não queria levar para frente a mensagem, porque o significado é algo muito duro, sem contar que eu moro em uma cidade pequena, cidade de Recife, que muitas pessoas têm inveja da Avivar. E aí, como eu sou a fundadora, as pessoas falam, não tem como não falar em uma cidade pequena. Ó, Cléo, fulano falou isso, fulano falou tudo. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Sabe, é muito feio o comportamento de algumas pessoas que moram na cidade. E pessoas da esfera religiosa que eu poderia esperar apoio, alegria, comemoração, porque o grande avivamento vai começar a engrecer, né? O povo começa a orar, buscar o avivamento. Não, tem muita gente que se volta contra, tentando prejudicar, avivar. Então, assim, eu pensava assim, não contando isso, também não desperta inveja em tanta gente. Mas eu fiquei mesmo assustada com o conteúdo da mensagem, que é gravíssima, é exortação, é palavra dura da parte de Deus. Isso me fez chorar, isso me fez ficar assustada, isso me fez sentir os aspectos emocionais abalados. E aí eu fui orar, orei, chorei. E Deus respondeu assim, só que ele falou de um jeito brando, não foi assim, como se estivesse irado, não. Ele explicou, eu vou cobrar por pecado de omissão também. Explicou de forma clara, me fazendo lembrar que eu estava tentando enterrar os dons e os talentos, só que em seguida, depois, alguns minutos, olha, eu chego emocionada falando, ele falou assim, se você quiser, eu te dou 7 dias. Se você quiser, eu te dou 7 dias, que eu estava pedindo na oração um tempo de ausência nas redes sociais, um tempo para não interagir, que eu estava assustada a interagir com tudo aquilo. Ele ministrou dessa forma. Aí o que eu fiz? Eu escrevi realmente o texto, está no meu caderno, vou ler agora para você, tá? E aí eu coloquei, o texto foi exposto, porém não foi em vídeo, né? Mas foi exposto o texto. E eu percebi como tinha palavras duras naquele texto. Foi depois que eu escrevi o texto um dia de manhã e só fui postar o texto depois do meio-dia. Durante a manhã eu fiquei resistindo um pouco e Deus me cobrando, né? Para levar ao público o significado da visão do pastor Edilson Pomini. E eu resistindo àquilo, porque a palavra era dura, aí eu orei, coloquei diante do Senhor e coloquei o texto, levei ao público, mais assustada. E aí ele falou, se você quiser, eu te dou 7 dias, 7 dias de intervalo, 7 dias sem interagir, conforme eu estava pedindo. Repare que ele não falou um dia, ele não falou 2 dias, ele disse 7 dias. E aí eu fui, 7 na Bíblia, gente, é o número da perfeição, significa completamente, totalmente. Significa também o número da interação, 7 também é o número da interação. O número de Deus, muita gente diz que 7 é o número preferido de Deus. Eu tenho certeza que esse 7 tem um significado. Tem, porque na Bíblia é um dos números assim, mais importantes da Bíblia. Aparece várias vezes o número de Deus. E ele falou, se você quiser, então é desse jeito. E eu respondi só no pensamento, sim, eu quero, Senhor. Aí eu peguei minha mão assim e contei, né? E essa oração foi domingo de tardezinha. Aí eu contei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou seja, eu tenho até domingo, 7 dias. Na segunda-feira eu tenho que voltar ao público, explicar o significado disso, principalmente o significado da visão profética do pastor Edilson Pomini e outras situações que estão relacionadas ao mesmo assunto, porque Deus quer que fale os detalhes. Então, eu devo usar
o meu dom e hoje, consciente disso, estou aqui para compartilhar essa experiência, esse ensinamento de Deus, falar para você o quanto é bom, significativo e importante aprender diretamente da fonte. Veja que o próprio Deus me ensinou algo que eu jamais iria perceber, que eu estava em pecado. Nesse sentido, eu não ia perceber isso, não, eu me conheço, o meu jeito, sabe? Eu não ia, porque eu não via isso como um pecado. Eu não entendia isso como um pecado. Então, assim, Deus vai me cobrar, a mim, a você. Deus vai cobrar os dons espirituais. Deus te deu, foi esse. Em especial, eu posso perceber claramente em mim discernimento de sonhos e visões. Isso aí está mais do que provado. Ele também me deu discernimento de espíritos. Isso pode ajudar muita gente. Com as minhas inúmeras experiências em batalha espiritual, eu aconselho pessoas nessa área. Inclusive, atualmente estou aconselhando uma das professoras da Vivá e orando por ela, orando com ela, de situações assim. Deus me dá o discernimento de cada coisa que ela narra, que acontece na vida dela relacionada à batalha espiritual. Então, eu aconselho nessa área. Mas para aprender isso, né, chegar assim a essa compreensão, a essa sensibilidade sobre batalha espiritual, eu vivi várias experiências. Na primeira experiência eu não entendia nada, na segunda quase nada, na terceira quase nada. Quase nada. Porque espíritos de confusão, lança-setas na mente, acontece muita coisa diferente. Então, isso depende de maturidade, entende? É um processo, é todo um processo. Mas hoje, eu reconheço que eu compreendo muita coisa dentro do tema batalha espiritual e posso ajudar muita gente. E eu ajudo quem vem até a mim e busca ajuda, e eu ajudo. Eu compreendo até mesmo a batalha do Armagedon da Bíblia, tudo que está acontecendo dentro do tema Armagedon, o que ainda vai acontecer dentro do tema Batalha do Armagedon. Hoje eu compreendo, então eu posso ajudar as pessoas nesse sentido e não posso enterrar o meu dom, não posso enterrar o meu talento. Então, assim, a minha compreensão, meu entendimento, a aprendizagem sobre esse assunto é o que eu vou compartilhar nesse vídeo até o final, tá bom? Eu não devo perder a oportunidade de agradar ao Senhor. Ou seja, ficou claro o ensinamento de Deus. Eu não devo perder essa oportunidade de agradar o coração do meu Deus. Então, acompanhe até o final que você vai entender direitinho, tá bom? Vou orar aqui pedindo a bênção do Senhor e consagrando esse vídeo ao Senhor. Deus bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar, te agradecer e quero consagrar esse vídeo ao Senhor. Deus, coloca cada palavra nos meus lábios, faça-me lembrar dos detalhes, Senhor, usa-me como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus, e faça esse vídeo chegar exatamente onde o Senhor quer que ele chegue, em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo venha confirmar no coração de cada ouvinte, cada palavra que vem do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome. Usa-me como vaso de bênçãos, como instrumento de bênçãos em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu consagro esse vídeo ao Senhor, em nome de Jesus. Primeiro eu quero te pedir desculpas pelo cenário, tá? Olha o cenário. Eu tô na cozinha de casa. Na minha casa tem um ateliê, tudo decorado, as paredes bem arrumadinhas, que fica legal para fazer o vídeo, mas é porque é escuro. Meu ateliê é escuro, tem uma janela bem pequena no meu ateliê, e é um espaço pequeno e fica escuro os vídeos. E aí eu gosto de gravar na cozinha, porque ao lado da mesa da cozinha tem uma janela grande de vidro e fica uma boa iluminação. Agora mesmo a porta da cozinha está fechada e está bem iluminado o ambiente. Então, por conta disso, né, nem combina muito uma cozinha, mas eu peço desculpas. Eu acho que o importante é a mensagem, né, a mensagem de Deus passada. Então, gente, no texto que eu escrevi, que é o significado da visão profética do pastor Edilson Pomini, eu fui, né, peguei a caneta, fui escrevendo, antes mesmo de escrever, Deus já colocava na minha mente, no meu coração. Então, Deus me inspirou para escrever desse jeito. E aí vou colocar no vídeo agora para deixar aqui como testemunho. E se você também não leu, não ficou sabendo, você acompanha, tá certo? Direitinho, que foi exatamente assim. Juízo de Deus vindo ao Brasil, parte 2. Cuidado com a falsa segurança. Aí eu coloquei um versículo, Daniel 2, 22, como sugestão para a pessoa ler Daniel 2, 22. E comecei assim: o pastor Edilson tem o dom de visão e de profecia. O dom dele vem da parte de Deus e não do diabo. Ele viu um anjo que desceu trazendo um pergaminho, que a principal mensagem é: os governantes que tentam se opor ao projeto de Deus, aqui está falando exatamente daquele projeto, ao projeto de Deus, são líderes da esfera religiosa. Os principais representam os interesses de Baal.
Eles tentam driblar o projeto de Deus, o calendário de Deus, e é por isso o motivo de todo o embaraço. Quem provoca todo o embaraço, ficou bem claro na avaliação de Deus, os representantes de Baal. A mensagem de Deus para eles encontra-se em Isaías 28, 15 a 22. Isaías 28, 15 a 22. Deus reafirma hoje que não vai mais tolerar a zombaria. Ele está descendo na terra com a espada da justiça para limpar o caminho por meio do juízo e exterminar os joios. Exterminar os joios. Veja como a mensagem é dura. O tempo esgotou e o Brasil vai chorar os seus mortos. Nessa parte aqui eu fiquei chorando, assustada. O tempo esgotou e o Brasil vai chorar os seus mortos. Alguns serão tragados vivos, como aconteceu na rebelião de Corá contra a liderança de Moisés e Arão. Deus vai intervir com vingança e essa é a sua resposta aos zombadores. Deus quer que os líderes entendam de forma definitiva que eles podem opinar, colaborar, interagir, mas jamais dar a última palavra. A decisão de Deus em escolher uma mulher para narrar os fatos é devido ao interesse dele em considerar os mínimos detalhes da história. Ele é um Deus detalhista e deu essa característica para as mulheres, mais do que para os homens. Eu achei interessante eu parar um pouco para falar sobre detalhes, a importância de detalhes em tudo, nos relacionamentos, na questão de organização. Veja como é avivar os detalhes, já prestou atenção? Eu sou tão detalhista, tão que tem gente que não tem paciência, né? Como eu sempre escrevi tudo na Avivana, vai tudo escrito e tudo que eu escrevo. A parte pedagógica vai absolutamente tudo escrito, só que eu só escrevo rascunho, entrego para as secretárias. Aí minha irmã, quando trabalhava lá, ela dizia, será que você pode resumir mais? Eu não tenho paciência com tanto detalhe. Aí eu escrevi o rascunho de um lado, do outro lado, uma seta assim, e mais uma parte escrita na margem. E aí ela dizia, pode resumir mais? E eu falava, com tanto detalhe, tem gente que tem dificuldade de entender ainda, porque eu sou extremamente detalhista. Veja como a natureza chama a minha atenção, como eu fico observando. Eu gosto de observar o casulo, a borboleta quando sai do casulo, as flores, as coisas minúsculas. Pronto, a minha profissão, né, é um talento artístico que eu tenho, eu sou miniaturista, né? Eu já até compartilhei um pouco do meu trabalho. Eu faço miniaturas, eu jamais fiz curso nenhum para isso, eu simplesmente sei fazer e amo miniaturas, coisas minúsculas. Toda e qualquer pessoa que é miniaturista só consegue se for muito, muito detalhista, porque são coisas minúsculas. Então, como eu gosto de brincar, não nego isso, eu optei por fazer casinhas em miniaturas. Então, eu modelo em biscuit a comidinha, minúscula, casinha para boneca Polly. E faço o quarto, a sala, tudo bem lindo. Eu parei de fazer esse trabalho porque toma um tempão, mas eu fazia um tempo e apaixonada, eu acho lindo, miniaturas e detalhes, quase invisível, eu consigo modelar com minhas mãos. Então, com uma caixinha de fósforo eu fazia o sofá com a criação minha mesmo, eu criei assim do nada, e as pessoas ficavam encantadas com esse trabalho. Eu amo fazer, eu amo miniaturas, mas assim, eu priorizo o meu tempo para coisas mais importantes, visto que esse trabalho toma tempo demais. Só estou te falando para você entender, né? Como Deus é detalhista, olha para a natureza, os insetos, as flores, olha os detalhes. Perfeito e lindo demais, né? Então, eu pensei por um tempo que o principal motivo de Deus escolher uma mulher para narrar os fatos do avivamento do Brasil e do mundo, né? Que Deus me escolhe para isso, eu devo contar a história do avivamento. Eu ficava pensando assim, que o principal motivo é pelo poder de influência. As mulheres influenciam mais do que os homens. Falei sobre isso várias vezes. Mas nesse momento Deus pontuou claramente. As mulheres são mais detalhistas que os homens e nós sabemos que, da mesma forma que tem homens que se destaca mais a questão de orgulho, tem homens mais orgulhosos, outros tem homem mais sensível, né? Mas destaca mais isso, né? Em homem tem essa dificuldade. E as mulheres, vaidade, as mulheres são muito mais vaidosas do que o homem. Mulher fala muito mais do que o homem, geralmente, no geral. Mas no geral, sabemos que as mulheres são mais detalhistas. E eu sou muito, muito, muito detalhista mesmo. Então, um dos pontos que Deus me escolheu, eu não sou melhor do que ninguém, eu não mereço nada, tenho falhas, defeitos como qualquer ser humano.
tenho o temor de Deus, claro, né? Um desejo muito grande de obedecer em tudo, mas eu estou aprendendo, como você está aprendendo, nós estamos crescendo juntos, estamos aprendendo aqui, entende? Então a questão do detalhe é importante para Deus e Ele considerou esse fato ao me escolher. Eu tenho certeza disso hoje. Tem gente que não tem paciência, mas olha, eu explico uma coisa, reviso várias vezes de formas diferentes, relembro, considero a posição da vírgula, já viu que é assim, o meu jeito? Então, para Deus é importante os detalhes nessa história. Deus quer deixar assim bem clara a história, entende? Continuando aqui onde eu parei, né? Que as mulheres mais do que os homens. Até o momento, Deus só falou o nome de duas mulheres que são avivalistas brasileiras, eu e a da família Jesus Cop. Eu não conheço, não, assim, de perto, não sei. Mas Deus escolheu o casal de ungidos da família Jesus Cop. A esposa e o marido. Os dois são ungidos do Senhor, da família Jesus Cop, que Deus já ministrou para mim. Até o momento, o nome de mulher, assim, avivalista brasileira, Deus falou o meu nome e o nome dela. Se eu não me engano, ela se chama Valéria e Douglas. Eu acho que o casal se chama assim, que eu já ouvi alguma palestra, alguma coisa assim. Eu acho, né? Eu não conheço eles dois, porque o que Deus ministrou para mim foi assim: o casal da família Jesus Cop, o casal de avivalistas, ou seja, são ungidos do Senhor também. Isso aí eu sei com certeza, tanto que eu já coloquei a lista e já estou orando por eles, né? Que eu tenho assim responsabilidade diante do Senhor de orar pelo avivamento, pelos avivalistas. Os demais avivalistas são homens, veja bem, duas mulheres eu estou no até agora, os demais homens. Alguns permanecem com a unção de avivalistas, esses serão preservados da morte, porque estão guardados por Deus. A unção capacita e protege, é um presente de Deus e também uma grande honra. Quem perdeu porque desprezou, busque como Jacó buscou. Eu coloquei aqui essa dica, né? Quem perdeu, porque tem gente que Deus ele retira a unção quando a pessoa despreza a Deus. Sabe, quando a pessoa despreza a Deus, retira. Você acha que Deus tem que implorar para alguém? Se Deus quiser usar uma pessoa e a pessoa não quiser de jeito nenhum ser usada, Deus escolhe o outro e usa outro, não é verdade? Deus não obriga. Veja que até o ensinamento que Deus me ensinou, Ele não me obrigou. Ele só disse a consequência, que Ele vai cobrar por pecado, por omissão também. Mas depois disso, se você quiser, eu te dou 7 dias. E eu quero, Senhor, e quis os 7 dias. Então, nesses 7 dias, eu oro, eu busco, eu faço isso tudo, mas eu evitei interagir nas redes sociais conforme foi o meu pedido ao Senhor, né? Eu realmente estava precisando desse tempo para mim. Então, e quem perdeu porque desprezou busca, como Jacó buscou, eu coloquei essa sugestão aqui, né? O anjo que o pastor Edilson viu fechou o pergaminho, sorriu e afirmou que trará boas novas. É porque a mensagem do pergaminho é de juízo e restauração, certo? As boas novas são as promessas de restauração e avivamento. O pergaminho é o mesmo livrinho descrito em Apocalipse capítulo 10. Isso aí Deus me deu discernimento, sabe? E aquele pergaminho que está na mão daquele anjo representa o mesmo livrinho que está descrito em Apocalipse capítulo 10. A pessoa só pode saber e entender isso com revelação dos mistérios de Deus. Não tem como discernir essa parte. Como saber que é a mesma? Entende? João viu, descreveu no capítulo 10 do livro de Apocalipse, Deus mostrou que é o mesmo. A explicação em detalhes está no vídeo, que tem por tema Um Passo para o Desfecho, que foi postado no dia 9 de 8 de 2023. Ou seja, eu já tinha feito um vídeo e eu me lembro naquele dia que Deus havia ministrado assim, explique os detalhes. Apocalipse capítulo 10, eu falo isso no vídeo, pode ir lá, você vai ver. Ou seja, o vídeo que já estava no canal, que eu tinha feito antes, é a continuação do que Deus mostrou ao pastor disso. É incrível demais. Se você não prestar atenção nos detalhes, não tem como entender. Você compreende a importância dos detalhes? Então, e o castigo de Deus para esses opositores que estão causando embaraço na história e tentando tomar o lugar de Deus, ele manda dizer que já está bem pertinho de se cumprir a sentença que foi proferida por ele mesmo e que está explicada em detalhes no vídeo que foi postado no dia 2 de julho de 2023, que tem por tema desdobramentos. No início é apresentado a identidade dos inimigos de Deus e o desfecho da história de cada um.
A destruição e a derrota desses dois é para servir como aviso e advertência para todos os outros que se opõem ao projeto de Deus, para a restauração da humanidade. Veja bem, o projeto de Deus para quê? Para a restauração de quê? Direi ser, não, da humanidade. Deus, ele sonha alto, Deus é grande e poderoso. Deus não sonha com uma pessoa, eu sonho com a minha família. Não, Deus sonha em restaurar o planeta todinho. É algo grandioso demais, por isso tanta coisa, por isso tanta oposição. Porque é Deus com o seu sonho, com o seu projeto de restauração, de avivamento e muitos opositores se levantando, a grande maioria da esfera religiosa. Isso é que é surpreendente. Quem está na esfera religiosa não deveria agir como aliado de Deus para cooperar? Deveria, na lógica, não é isso? Mas não, se volta contra. Na teocracia, Deus não se submete à vontade humana. É o homem que tem que se render à vontade e os desígnios de Deus. Dia 18 de 9 de 2023. Não falei que tinha data? Foi nesse dia aqui que eu orei assim, chorando ao Senhor, pedindo ao Senhor um tempo, Senhor, que eu estou assustada. E olha como é dura a palavra, que o tempo esgotou. Meu Deus, eu achei tão assim, por isso eu fiquei assustada. E agora eu vou compartilhar várias outras situações relacionadas ao mesmo contexto, ao mesmo assunto, para te ajudar a entender mais, tá certo? Que eu quero fazer a vontade de Deus à risca. Eu estou debaixo da teocracia, eu compreendo isso, eu aceito isso, é o governo de Deus sobre a minha vida. Entendo a necessidade, eu preciso aprender, mas bem diferente de algumas pessoas, não me coloco como opositora de Deus. Aquilo que eu não entendo, eu pergunto a Deus, eu estou tentando, eu estou aprendendo também com vocês. Eu não sou a dona da verdade, eu não dou a última palavra e nem tenho um martelo na minha mão. Não posso jogar ninguém no lago do fogo e nem retirar de lá, não tem como fazer. Mas eu tenho que tentar abrir os olhos, exortar, tentar ensinar, explicar o significado, considerando o fato que Deus me dá o discernimento de forma tão clara e detalhada. Então, a minha parte eu tenho que fazer e orar, mesmo fora das câmeras eu estou orando constantemente, tá bom? Acompanhe até o final, porque é bem interessante e vai te ajudar a entender. Olha, veja bem, presta atenção aqui. Vídeo do pastor Edilson Pomini, quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Foi o dia da postagem dele. Ele fala a data lá no vídeo, tá certo? Esse que eu tô te falando que o pastor Edilson colocou. Quinta-feira, 14 de setembro de 2023, o dia da postagem dele. Tema do vídeo: acontecerá um grande desfecho que mudará o Brasil. Presta atenção no tema. Quase igual o tema do outro vídeo meu que eu coloquei assim, caminhando para o desfecho. Presta atenção. Resumo da fala dele. Aí eu escrevi aqui o resumo, né? Quem quiser pode ir lá e procurar o vídeo dele para ouvir tudo, porque ele fala muita coisa e eu escrevi só o resumo. Desculpe. Mas eu vou ler esse resumo para você, para te ajudar a entender. Os homens, isso aqui quem falou foi o pastor Edilson Pomini, certo? Ele foi falando e eu fui escrevendo, eu fiz o resumo. Ou seja, uma parte do que ele falou eu fiz. Eu não escrevi tudo o que ele disse, mas a parte que chamou minha atenção eu fiz. Os homens, eles se uniram. Os poderosos da terra se uniram numa tentativa de driblar os planos de Deus. Eles se posicionaram adiante, criaram estratégias e continuam criando. Repare, eles criaram estratégias e continuam criando estratégias para driblar o projeto de Deus. Para driblar o quê? O projeto de Deus. O calendário de Deus, o tempo e a hora de Deus. Que todo esse embaraço, o tempo e a hora de Deus, só um momentinho aqui, o tempo e a hora de Deus, e é por isso por causa disso que todo esse embaraço tem acontecido nos quatro cantos da terra. Veja bem, ele falou dessa forma, no planeta. É por isso que está acontecendo isso. Nos quatro cantos da terra, o desfecho da batalha do Armagedon atinge. Eu não falei várias vezes que é a ceia das aves. Eu expliquei a ceia das aves. Eu expliquei que os reflexos da batalha do Armagedon vai no mundo todo, os quatro cantos da terra. Isso tudo que Deus está fazendo é por isso. Foi claro. É preciso que os governantes parem de zombar. Deus mostrou que ele não vai mais tolerar a zombaria. Em breve, Deus descerá com a espada da justiça. Olha como a palavra é dura. Saía da boca do pastor Edilson.
Muitos daqueles que hoje ousam investir contra a minha palavra e o meu querer, ai dos governantes, confiam em si próprios. A esses eu, Senhor, tenho preparado a justiça que virá apressadamente. Agora compare com aquela parte que eu escrevi. O tempo esgotou, lembra? E que Deus ministrou, se você quiser eu te dou 7 dias. Presta atenção. O Senhor me mostra um reboliço grande, muita mudança, muita transformação, muita coisa que parecia que não tinha mais jeito. E o Senhor está entrando com providência, o Senhor está batendo. Eu vi a mão do Senhor passando e girando o mundo como se fosse uma grande bola. Ele via isso e disse que passando e girando o planeta todinho, Deus girando. Ele via isso. Significa mudanças, reviravoltas e reboliço santo. Essa parte que ele narrou que via significa mudanças, reviravoltas e reboliço santo. O próprio Deus. Deus está intervindo na história do globo terrestre. O que eu falei várias vezes nos meus vídeos. Gente, sinceramente, tem como duvidar disso? É muita incredulidade não acreditar nisso, porque está tão detalhado. Tudo está chegando no tempo do desfecho. Tudo está chegando no tempo do desfecho. E agora, continuando, como eu sou muito detalhista e estudiosa, olha o que eu fiz aqui, tá no outro caderno meu. Eu peguei, né, Isaías capítulo 28 e os comentários da Bíblia de Estudo Plenitude. Eu peguei a minha Bíblia de Estudo Plenitude e fiz assim, né, um resumo do que já vem na Bíblia e também colocando a minha interpretação, meu ponto de vista. Muitas vezes eu tô com caneta na mão, Deus me usa muito na área da escrita. E eu estou fazendo aquele resumo das minhas bíblias de estudos, ou de fontes de pesquisa, ou de revistas, que eu só estudo escrevendo, né? Como eu já falei. E às vezes o próprio Deus ministra algo e eu copio. Sabe? Deus me usa muito nessa área mesmo da escrita. Veja que o projeto Tecnologia é todo escrito, eu escrevi todinho com a minha mão direita. Aquele que está no fórum que foi registrado, que é o projeto de Deus. E eu falo sempre, é o ideal do próprio Deus. Deus ditou e eu escrevi. Eu vivi uma experiência com Deus quando escrevi, eu chorava. Eu sabia que não vinha de mim. A criatividade, a sabedoria, os detalhes. Eu falei, meu Deus, eu sabia. E muita gente sabe disso que eu contei aqui em DC. Só que, infelizmente, né, tem gente que zomba, escarnece, ignora. E aí chega um tempo que a paciência de Deus esgota. Ele é longânimo, mas a Bíblia fala de 7 e está cheia de ira. É longânimo, mas a paciência esgota, porque tudo demais é sobra. Gente, olha como o ser humano está se comportando. Deus faz uma intervenção para ajudar, para avivar, para restaurar. E as pessoas se opõem contra Deus e faz de tudo para não acontecer o que Deus quer que aconteça. Vocês não percebem que é o cúmulo dos absurdos do comportamento do ser humano? Se o governo do ser humano é realmente perfeito e sabe o que faz, por que é que o mundo está como está? Por favor, gente, o pecado chegou no limite, no auge, não tem como. Então, ou Deus faz essa intervenção que ele está fazendo, ou o ser humano vai se destruir. Porque o ser humano sempre, gente, escolhe o caminho largo, as coisas erradas. O coração do homem é mau, perverso, injusto. Tem que ser Deus, só Deus pode, você entende? Só Deus pode intervir, só Deus pode mudar essa realidade. Nós vivemos uma situação que só Deus mesmo, gente. Então, voltando aqui, né? Aí eu fiz, né, esse estudo na minha Bíblia de Estudo Plenitude, inspirada em Isaías, capítulo 28. Comentários da Bíblia de Estudo e também o meu ponto de vista. Esta passagem retorna ao período final do reinado de Ezequias e das lutas com Senaqueribe. Isso o capítulo todo, tá? Eu fiz o comentário do capítulo todo. O tema principal é a luta de Judá com a Assíria e a tentação de buscar apoio com os egípcios. Entre as nações localizadas ao redor de Israel, que sofrerão o julgamento de Deus, se encontra o Egito, o antigo inimigo do povo de Deus. O Senhor frequentemente advertia a Israel contra a confiança no braço do Egito. Deus planejou algo para julgar o Egito, e isso durou 60 anos. Embora esteja preocupado com Judá, Isaías inicia com um olhar retrospectivo sobre a última década que foi decadente de Efraim, as 10 tribos do norte. Os seus líderes e pessoas importantes tornaram-se como bêbados, recusando-se a ouvir as advertências de Jeová. Assim, eles caíram diante de um homem valente e poderoso, um tal de Salmaneser. Está escrito assim na Bíblia de Estudos, Salmaneser. Israel gloriava-se na beleza da sua capital, Samaria, e da opulência e luxúria da sua riqueza. O dia do Senhor é uma
temporada de julgamentos, juízo divino sobre todas as nações situadas ao redor de Israel. É um período quando Deus intervém diretamente para levar salvação ao seu povo e castigo aos rebeldes. Através disso, Deus restaura seu justo mandato na terra. O cumprimento do dia deve ser visto, todavia, em 4 diferentes estágios. 1. No tempo dos profetas, ele foi revelado por acontecimentos tais como a invasão de Israel por poderes estrangeiros, Amós, a temerosa praga dos gafanhotos em Joel e o retorno dos israelitas exilados no cativeiro, Esdras e Neemias. Naquela percepção profética, há a qualidade de períodos de união da escatologia, de maneira que nem sempre os próprios profetas podiam distinguir as várias épocas do cumprimento das suas profecias, que o dia desenvolveu num amplo conceito bíblico, cumprimentos proféticos mais próximos aos próprios dias dos profetas eram misturados com aqueles alcançados tão longe quanto o auge de todas as coisas. Consequentemente, a primeira vinda de Cristo e a era da igreja começaram uma outra fase do dia do Senhor. Como participante nesse aspecto do dia do Senhor, a igreja pode invocar Cristo ressurreto para derrubar as forças espirituais que impedem a obra de Deus nesse mundo presente e trazer bênçãos incontáveis. Isso diz respeito a uma manifestação espiritual e sobrenatural. É como se fosse 2 fases da segunda vinda. A Bíblia está clara, gente, em falar, né? Todo olho verá, toda língua confessará. É que muita gente tem dúvida, nessa parte eu também não entendo, sobre o arrebatamento, a vinda de Cristo, que será antes da grande tribulação, durante ou depois da grande tribulação. Bom, eu acredito piamente que já estamos na grande tribulação, que já é grande tribulação. Muita gente defende que é apenas o princípio das dores. É que eu penso assim, que a grande tribulação vai aumentando cada vez mais, mas já está. Eu creio sim. Claro que a situação vai ficar insustentável. Isso eu já sabia, que Deus ia permitir a situação insustentável. Até o povo reconhecer que precisa dele mesmo e se humilhar e buscar com sinceridade. E depois vai acontecer esse grande mover de Deus. Eu sabia que a situação ia apertar demais. Por isso insistia tanto, gente, em nome de Jesus. E as pessoas zombando, escarnecendo, não acreditando. É difícil, sabe? É difícil você ter uma certeza, você tentar abrir os olhos, você orar, você insistir. E em resposta à zombaria. Não é fácil. Não é fácil você ser sincera contigo, porque eu sou transparente e sincera como uma criança. Não é fácil. Mas Deus sabe todas as coisas, o Deus que chama capacita, não é verdade? Então, essa manifestação de Cristo irá iniciar o terceiro aspecto do dia do Senhor, durante o tempo em que o governo pessoal justo e universal de Cristo irá restaurar a ordem de Deus na terra. O cumprimento final do dia aguarda a vinda total do novo mundo que está por vir, com o seu novo céu e a nova terra. Aí eu escrevi várias referências aqui, eu não vou ler tudo não, mas vou falar. Ezequiel 47, de 1 a 12, Apocalipse 22, 1 a 5, Isaías 61, 1, 2, Lucas 4, 18, 19, Joel 2, 28 a 32, Atos 2, 16 a 21. Inclusive Joel tem tudo a ver com essa história. Na verdade, está relatando em Joel uma parte do que está acontecendo exatamente hoje e do que ainda vai acontecer. O profeta Joel falou sobre isso, sobre esse grandioso avivamento e sobre essas promessas da restauração de todas as coisas. O governo pessoal justo e universal de Cristo irá restaurar a ordem de Deus na terra. O oposto do julgamento sobre os inimigos de Deus é a bênção de Deus e é a bênção de Deus aos eleitos de Deus. Um restante se reunirá de novo na cidade para possuir as suas herdades, para reivindicar o que foi interiormente deles, através do decreto de Deus. A santidade é essencial para este remanescente, seu povo de Deus, e a obter as promessas do seu conserto. A santidade deles os qualifica para se tornarem os instrumentos de Deus para reorganizar o mundo, recebendo as orientações do próprio Deus. Gente, é grandioso demais e a responsabilidade é grande demais. O território do povo de Deus expandirá a extensão dos dias de glória de Israel, confirmando que Deus está mantendo sua aliança com seu povo. Esse remanescente escatológico, chamado de o resto ou o restante em algumas traduções, diz respeito à futura igreja de Deus. Isto também refere-se a um resto que ocupará fisicamente um Israel
nacional no final dos tempos. Esse argumento eu retirei exatamente da Bíblia. O argumento não é meu, eu escrevi da Bíblia. Este povo ocupa parte de barro dos pés da estátua, em Daniel 2, e é também o povo perseguido e atacado por uma legião de inimigos, em Ezequiel capítulos 38 e 39. Esse aqui é a interpretação minha, que o próprio Deus me deu discernimento. Deus reitera a Judá que eles deveriam confiar nas ações dele. Durante anos, ele tem constantemente estado em ação em Sião, ou no belo e santo monte do Senhor. Agora, como em séculos passados e futuros, a sua intenção é agir através da dinastia davídica, que está bem firme e fundada, como um tipo de Cristo, uma pedra já provada, alguém que dá continuidade à missão de Jesus. Continuar o que ele fez com a mesma unção do rei Davi. A aliança davídica nunca houve um rei como o Davi do passado, assim como não haverá um rei como o Davi da geração escatológica. Assim como Deus instruiu o lavrador em questões de agricultura, assim ele está pronto para instruir os líderes de todas as nações. Se for aceito, o Senhor simplesmente usará a correta estratégia no momento certo, a fim de atingir os seus propósitos e trazer arrependimento e redenção. Amém? Então, ainda tem mais algo sobre esse mesmo assunto. Acompanhe até o final. O que eu vou te explicar agora é de extrema importância e tem tudo a ver com esse tema, com esse contexto. E aconteceu há um tempo atrás. Há um tempo atrás eu estava ouvindo, né, a narrativa traduzida de um pastor americano, que ele viu um dragão vermelho em visão sobre o Brasil. Muita gente comentou e compartilharam entre si. Muitos canais do YouTube comentaram, porque foi algo que chamou a atenção, impactante mesmo. E veja que uma pessoa de fora do Brasil, Deus já usou mais de um e está usando, gente de fora do Brasil para mandar mensagens para o Brasil. Gente assim, temente a Deus, profeta de Deus, que confirma cada palavra que fala. Tem gente que acredita e a maioria zomba, a maioria ignora e zomba. Mas tem gente que acredita. Então, nesse caso aqui, aconteceu semelhante ao que aconteceu com esse outro que eu vi. Eu estava olhando normal no Facebook, eu vi a narrativa. Aqui, eu vou ler aqui, porque está escrito exatamente como foi. Estou explicando só por alto para você entender que quando aconteceu, Deus ministrou, deu discernimento dos detalhes e falou, vai ao público e explique o significado, confirmando que ele havia dado um sonho profético a esse pastor americano. Eu peguei, eu acho que eu usei um outro vídeo com 1 ou 2 temas, mas eu me lembro, se eu não me engano, foi só a narrativa. Eu fiz alguns vídeos só falando, explicando áudios, em forma de áudios. Só que eu procurei recentemente e não encontrei, mas está lá, porque não foi retirado do canal da Escolinha Vivar, está lá.
Então, tem como eu provar depois e procurar, que lá fala a data, tudo direitinho, que de fato aconteceu e de fato Deus deu discernimento e mandou ir ao público. Como eu tenho os cadernos aqui para provar, está escrito, eu estou com o caderno velho aqui na minha frente, eu vou ler para você para te provar que é verdade. E para tentar te ajudar a abrir os teus olhos e fazer a minha parte, porque Deus quer, né? Deus cobra de mim que eu explique os detalhes. E quando aconteceu aqui, quando eu ouvi a narrativa, Deus foi me dando discernimento. O que deveria falar, o que não deveria não falar. Aí eu escrevi tudo, vou ler para você, você vai entender, tá certo? Pleno News. Pastor americano vê um dragão vermelho em visão sobre o Brasil. Jeremiah Johnson, tem o nome dele lá, só estou falando o nome porque está exposto para todo mundo, certo? Jeremiah Johnson recebeu uma visão no dia 30 de outubro, sem saber das eleições no país. 3/11/2022, 16h51, Pleno News. Eu fiz do jeitinho que está lá, porque se você quiser ir lá pesquisar, você lê, vai ver que eu não acrescentei nem tirei uma palavra e vou te explicar detalhes do significado. Porque é importante e Deus ministrou, que é para explicar. O pastor americano Jeremiah Johnson, Jeremiah termina com H, Johnson usou suas redes sociais nessa quarta-feira, dia 2, para revelar aos brasileiros um sonho que ele teve sobre o país e trazer uma palavra profética. O Brasil, não foi o mundo todo, foi o Brasil de forma específica, tá? O nosso país. Ele relatava ter visto um dragão vermelho sobre o Brasil, que era montado por um homem que tinha o espírito de Jezabel. Neste sonho, o pastor ouviu Deus lhe dizer que estaria convocando uma geração de Elias que confrontará Jezabel. O pastor sênior da igreja, nome em inglês, aqui eu não sei ler inglês, viu? Tem lá o nome em inglês. Na Carolina do Norte, Estados Unidos, foi questionado se ele falava sobre as eleições brasileiras e precisou voltar para escrever que não tinha conhecimento do processo eleitoral que se encerrou no último domingo, dia 2. Eu só queria deixar registrado que eu não tenho nenhum conhecimento ou entendimento de como a política funciona no Brasil. Não sei nada sobre nenhum candidato, não sabia que uma eleição estava acontecendo, explicou o pastor. Ele apenas tinha entregado a profecia que recebeu sobre o país. Só quero lembrar que a profecia, especialmente no Novo Testamento, sempre deve ser julgada, ponderada e examinada. Olha a inteligência desse homem. Sempre deve ser julgada, ponderada e examinada. Ele não disse acredite em tudo. Ele disse isso, eu falo sempre. Busque confirmação. Você não tem que dizer amém de cara, você deve buscar confirmação. Leia a palavra de Deus, analise, ore, jejue, pergunte, porque tudo que vem de Deus ele confirma. Se for Deus, ele vai te confirmar através de outras pessoas, outras situações, vai falar o teu coração. De alguma forma, Deus confirma, porque é do interesse dele, entende? Tem que pedir confirmação. Hoje eu aprendi a pedir confirmação, mas antes eu não pedia não, quase. Por isso eu ficava muito confusa, acreditava em tudo. Hoje em dia quase nada. A minha confiança plena é só no meu Deus mesmo. Me perdoe os habitantes do planeta Terra, mas a confiança plena é só no meu Papai do Céu mesmo hoje em dia. De tanto que eu duvido de todo o restante, entende? A igreja no Brasil e a liderança vai ter que ponderar, julgar e examinar o sonho profético que eu tive, ensinou. O sonho profético foi lhe dado bem no domingo das votações, quando ficou decidido a eleição do tal, partido tal, cuja cor do partido é vermelha. É melhor evitar falar o nome de partidos, que a questão política fica muito assim. É que muitas pessoas pensaram que tinha a ver. E o próprio pastor americano que teve o sonho profético não entendia o discernimento, ele apenas relatou. A mim Deus deu discernimento e a ele o sonho. Olha como é interessante, gente. Leia a profecia na íntegra. Aí eu copiei do jeitinho que tá lá. Pode ir lá, entra lá no site. Pleno News, pastor americano vê um dragão vermelho em visão sobre o Brasil. E veja. Só que no vídeo que eu postei na época, que Deus me deu discernimento, eu lia um trechinho da visão profética dele e o meu comentário e minha explicação. Outro trechinho. E hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ler a narrativa todinha do pastor e depois a minha narrativa toda que está no outro caderno, tá bom? Eu não vou explicar separado por partes, eu vou explicar todo de uma vez. Essa é a diferença. Mas o vídeo tá lá gravado, de áudio, parece que é só áudio, que na época eu fiz o que Deus mandou. Com temor também, porque tem exortação, mas também tem promessa maravilhosa.
Leia a profecia na íntegra. Estava escrito lá assim. Só um minutinho. Em 30 de outubro de 2022, fui dormir e recebi um sonho profético. Eu vi um grande dragão vermelho voando sobre a nação do Brasil, e um homem que eu sabia que tinha o espírito de Jezabel estava montado nele. O dragão vermelho estava cuspindo fogo sobre a atmosfera da nação, que eu entendi como intimidação e medo. Na verdade, estava amaldiçoando o Brasil, escarnecendo do Espírito Santo de Deus. Eu vi nas mídias televisivas. Essa parte aqui entre parênteses foi eu que coloquei. O que eu entendi disso. O discernimento que Deus me deu. Então, tá vendo entre parênteses? Não foi ele que disse, não tá no texto dele, tá bom? Na verdade, ele estava amaldiçoando o Brasil, escarnecendo o Espírito Santo de Deus. Eu vi nas mídias televisivas. Aí, isso aqui tá certo, porque isso aqui eu vi mesmo e Deus me deu discernimento. Então, eu escrevi entre parênteses, porque isso aqui não faz parte da fala dele, tá certo? E o homem com o espírito de Jezabel tinha nas mãos um chicote para a perseguição da verdadeira igreja no Brasil. Aqui tudo foi do texto dele. Só aquela parte de parênteses que eu lembrei na hora e coloquei. Todo o que eu vou ler o restante agora é a narrativa do pastor. Enquanto eu observava o homem e o dragão vermelho trabalhando, uma coisa muito estranha aconteceu. Muitas das igrejas no Brasil começaram a agarrar a cauda do dragão, não para resistir, mas para realmente fazer parceria com ele. Demônios da homossexualidade, perversão e falsa doutrina começaram a se manifestar em todos os lugares. Chorei ao ver o movimento da falsa igreja no Brasil se associar à imoralidade, maldade e a perseguir a verdadeira igreja no Brasil. De repente, vi uma companhia de apóstolos e profetas e uma mobilização massiva de intercessão começar a lançar flechas no céu para derrotar o dragão vermelho. Esses homens impetuosos não se intimidaram, mas começaram a jejuar e a orar como nunca antes. Eu os vi viajando para locais estratégicos e ferindo o chão com missões de oração. O espírito e o poder de Elias começaram a se derramados entre a verdadeira igreja do Brasil. Ouvi Deus dizer: Deus falou com ele em sonho. Cada palavra acredite. Eu estou lendo esse relato e já sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Acredite, Deus deu sonho para ele. Ouvi Deus dizer: vou purificar a igreja do Brasil nesta hora. Observe enquanto eu separo as ovelhas das cabras, o trigo do joio, o puro do imundo. Recentemente eu não expliquei que Deus estava separando. Eu expliquei e escrevi sobre isso. Eu sabia, Ele está separando. Nos próximos anos farei com que o meu povo brilhe como nunca antes. Haverá grande glória liberada sobre a verdadeira igreja no Brasil. E grande corrupção entre a falsa igreja. Veja como a falsa igreja faz parceria com o homem no dragão vermelho, com o espírito de Jezabel. Eles se submeterão aos seus decretos demoníacos e até se juntarão a ele em sua perseguição. A ele em sua perseguição à verdadeira igreja. Deus continuou. Relato dele, viu? Tá escrito lá assim, Deus continuou. Das trevas profundas e da corrupção no Brasil, levantarei uma companhia profética pura nos próximos anos, que aprenderá a lamentar novamente. Farei com que minha igreja no Brasil saiba o que significa chorar novamente e clamar por um mover do meu espírito. Como nunca antes, estou convocando uma geração de Elias que confrontará Jezabel. Termina aqui. Você consegue compreender? Se você falar, Clay, isso aqui foi a narrativa dele, certo? Agora eu vou ler a explicação, porque Deus me deu discernimento na época, mas eu acho que está tão claro. Eu acho que está tão claro. Agora eu vou pegar o outro caderno, que é um caderno antigo, ó, vou até te mostrar aqui. Um caderno antigo meu, que foi na época que isso aconteceu, que eu fiz o vídeo, né, só com áudio, e eu acho que eu coloquei em um outro tema, usei 2 ou 3 temas em um vídeo só, por isso eu não encontrei, mas está lá. Se precisar provar, eu procuro até achar, para te provar que eu sabia que Deus deu discernimento, que Deus está me usando nessa área, eu devo explicar o significado de sonhos e visões proféticas. Vou te pedir licença só um minutinho e já volto para ler aqui, tá bom? Um minutinho. Continuando aqui, a câmera desligou só, acho que houve aqui uma
Eu vi que apagou assim a imagem, a câmera, mas continuando aqui. Aí eu parei aqui, né? Mas Deus me orientou a explicar o significado do sonho todo, preservando só o nome das pessoas. Deus me falou que ele, o Deus vivo e verdadeiro, deu o sonho ao pastor Jeremias e a mim deu discernimento. Para você entender melhor, eu vou explicar por partes. Copiei o sonho todo, considerando cada vírgula, sem acrescentar e nem tirar nada. Agora eu vou ler o texto por partes e explicar o significado. Veja, como eu te falei, eu expliquei por partes. Eu ia lendo um trechinho, depois explicando aqui. Só que nesse eu vou ler o texto corrido todo, certo? Para mim fica mais fácil assim. O cumprimento desse sonho começa no período do Carnaval de 2023, aqui no Brasil. O cumprimento, certo? Trata-se de uma batalha espiritual grave e intensa, também prolongada. O que Deus mostrou ao pastor Jeremias em sonho começou a se cumprir no primeiro dia do Carnaval brasileiro no ano de 2023. E a batalha vai se estender por mais de 10 anos seguintes. O dragão vermelho está sendo representado por uma pessoa ímpia que não conhece nem teme a Deus. É alguém do sexo masculino. O homem que tinha o espírito de Jezabel é alguém da esfera religiosa, herege e apóstata, uma figura religiosa influente até fora do país. O fato de estar montado no dragão diz respeito à sua conexão com o reino das trevas. O pecado, o mundanismo, o espírito de Jezabel que estava atuando no homem é um espírito de controle e manipulação. O espírito de Jezabel que estava atuando no homem, que estava sob o dragão, é espírito de controle e manipulação. Este homem é um instrumento de Satanás para maltratar e perseguir os verdadeiros cristãos na terra. Deus falou para mim o nome desse homem e da pessoa que representa a figura do dragão vermelho, mas me proibiu de citar os nomes em público. Eu só posso falar os nomes se for no privado, pelo WhatsApp, né, no caso. A atitude de cuspir fogo do dragão também representa as blasfêmias e heresias que saem da boca. O que ele entendeu como intimidação e medo é a ação e movimento do chicote nas mãos do homem montado no dragão. Ele usa o chicote para perseguir a verdadeira igreja no Brasil, ou seja, ele tenta intimidar por meio de ameaças e afrontas. Essa pessoa que está sob o dragão. É uma pessoa da esfera religiosa, viu? Inclusive é pastor de ovelhas, certo? Só para você ter uma noção como é que está a esfera religiosa no Brasil, misericórdia. Movido por ganância e obsessão por dinheiro e poder, Satanás tomou a mente desse homem a ponto de usá-lo para afrontar e desafiar o próprio Deus e sua santidade. O homem e o dragão trabalhando é a parceria da luz com as trevas. É a tentativa de unir luz e trevas, o santo com o profano. É profanação as coisas sagradas. Com as palavras heréticas desse homem, ele acabou influenciando outras pessoas ou líderes que demonstraram apoio às suas ações. Ao profanar tanto a santidade divina, eles acabaram atraindo e convocando uma legião de demônios no reino espiritual, através da legalidade das brechas e da invocação aberta e pública. Invocação aberta e pública, porque foi no carnaval. Tem a ver com o carnaval, não tem nada a ver com a política brasileira. Isso tem a ver com o carnaval. Cultos a demônios foram realizados em todos os dias e lugares do carnaval brasileiro, a ponto de chocar muita gente que ama, respeita e conhece a Deus. O homossexualismo, né? Isso aqui está se cumprindo exatamente no tempo presente. Assim que termina as festas do carnaval, o resultado é este aqui. Até o pastor usou o microfone no palco em pleno carnaval para defender sua ideologia, que é contrária à família tradicional que Deus criou. Esse tipo de demônio causa a destruição total do ser humano. Era o que os habitantes de Sodoma e Gomorra faziam com naturalidade e frequência. Passou a ser um hábito natural para eles. É o nível mais baixo que o ser humano poderia chegar. A perversão sexual se multiplica e as heresias dobram, porque um abismo chamou outro abismo. A perversão sexual se multiplica e as heresias dobram no Brasil, porque um abismo chamou outro abismo, um pecado chamou outro pecado. Quando não existe o arrependimento e o abandono, que é o que Deus sempre conclamou, se arrepender, jejuar, orar, ou seja, é um arrependimento nacional, jejum nacional, não uma pessoa só fazendo, porque é muito grave, A situação vai se agravar. Satanás, em pouco tempo e cheio de ódio, tenta destruir o que Deus tanto ama, que é o ser humano. Deus ama tanto as pessoas que se você soubesse como está o coração dele agora por conta disso tudo, você correria agora para os pés de Cristo, chorando, confessando seus pecados e se voltando para Deus. Existe uma quantidade muito grande de falsa igreja no Brasil.
Não é só o sincretismo religioso. Tem um povo que distorce partes da Bíblia e ofende o próprio Deus, pois afirma blasfêmias e heresias, compara o comportamento de Deus com o de Baal, prega distorcido, faz lavagem cerebral, nem conhece a Deus e ainda dificulta o povo de conhecer o único e verdadeiro Deus. O Deus da Bíblia é perfeito, santo e jamais pode pecar. O caráter de Deus é contrário ao de Baal. Para este povo, Deus relembra agora: a conta vai chegar. A conta vai chegar. Deus vai tomar vingança. Arrependam-se, o assunto é sério. Aí no final da narrativa, né, começa a parte boa da história, uma espécie de reviravolta. Será possível notar até mesmo pelas redes sociais cristãos sérios combatendo as heresias nas suas pregações, enfrentando sem medo o reino das trevas, pregando o verdadeiro evangelho com ousadia e convicção e lutando com as armas certas. Será uma mistura de 3 ingredientes: oração, jejum e evangelismo em massa. Essa parte que diz, mas começaram a jejuar e a orar como nunca antes, é um mover, uma espécie de mover de Deus para arrependimento, semelhante ao que aconteceu na Universidade dos Estados Unidos. Apesar de que não se trata de um avivamento, mas se trata de um grande mover da parte de Deus, o acontecimento na universidade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus habita no meio dos louvores e o louvor liberta, como libertou Paulo e Silas quando estavam na prisão. Aconteceu um grande mover da parte de Deus na capela, nessa universidade nos Estados Unidos, a ponto de modificar até mesmo a atmosfera do lugar, ou seja, a pessoa entrar no local e sentir a presença de Deus. Isso é possível, sim. Enquanto na capela estavam atraindo a presença de Deus, no carnaval estava atraindo a presença dos demônios. E isso travou-se uma batalha no reino espiritual. E Deus mostrou tudo no sonho profético ao pastor americano Jeremias. Acredite, essa parte aqui está na Bíblia. Agora vamos analisar a palavra de Deus viva, eficaz e infalível. A parte que está na Bíblia. O espírito e o poder de Elias atuam nas 2 testemunhas mártires de Apocalipse capítulo 11. São representados por um casal casados, um homem e uma mulher. Eles são os principais representantes do grupo formado pela parte de barro dos pés da estátua em Daniel capítulo 2. A besta que emerge do mar, juntamente com a trindade satânica, fez de tudo para destruí-los, mas Deus responde que o castigo será à altura nesse ponto aí. Ele faz questão de deixar bem claro que ele mesmo, o próprio Deus, tomará vingança e reafirma: aguarde e verá. Isso representa uma ameaça clara da parte do próprio Deus para todo aquele que recebeu 666 na sua testa e concordou com as heresias, aceitando a lavagem cerebral produzida pela besta, o anticristo escatológico de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deus quer essa explicação aqui porque a vontade dele é que outras pessoas saibam quem é a pessoa que representa o principal inimigo de Deus na batalha do Armagedon. Deus quer trazer à luz as obras ocultas das trevas. Não há nada em oculto que não há de ser revelado. Deus quer que as pessoas saibam a verdadeira identidade do anticristo. Quem é a pessoa que o representa? Aqui ele ouviu Deus dizer, foi Deus quem disse, foi no finalzinho, né? No final do relato dele. E quer que todos saibam que ele mesmo, Deus, retrata o período chamado de Dia do Senhor. Não se trata de um período de 24 horas, é um tempo na história da humanidade que Deus decide intervir. Ele faz uma intervenção para abençoar justos e castigar ímpios. Você já escolheu o seu lado? Pergunta. E aqui termina, já está quase terminando, tá? Deus vai separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, já está separando, viu? Porque faz tempo que eu escrevi isso. Se tu soubesse o que está reservado para os bodes, para o joio, tu pensaria 2 vezes antes de afrontar a Deus e tentar ofender a menina dos seus olhos. Deus a enxerga conforme as 12 promessas que ele falou. Na avaliação de Deus, ela é única no planeta mesmo, e ele não aceita um cisco na pupila dos seus olhos. No livro de Joel tem uma profecia de duplo cumprimento. Tem uma parte que está para se cumprir na nossa geração escatológica, Joel capítulo 2, 1 a 3, no início do versículo 1, está falando do belo e santo monte do Senhor, local específico situado no centro da cidade onde vai começar o maior avivamento da história da humanidade, pois será um avivamento mundial, que o início se dará quando a história chegar em Apocalipse capítulo 21, certo? No final da narrativa, Deus fala sobre bênçãos, presta atenção, ó. Bênçãos para os justos e castigo para os ímpios. Na lista de ímpios estão os hereges também. Quem são os ímpios? Que as pessoas hereges, Deus enxerga como ímpios. Justamente porque este homem montado no dragão tem o espírito de Jezabel nele, que é um demônio territorial. É um demônio territorial. Sabe? No Brasil,
o espírito de Jezabel que está sobre o homem que estava montado no dragão, que exerce muito poder e autoridade, consegue influenciar muitos. Jezabel era convertida a Baal, ela tornou-se semelhante a ele. Ninguém pode servir a dois senhores, ficar dividido entre dois pensamentos. Quem quer Deus tem que abandonar Baal. Deus não tem nada a ver com Baal. Sua essência é diferente da dele. A tulipa calvinista é heresia do começo ao fim. Contém blasfêmias dentro das suas ideologias. Dá um nó na mente do povo. É gravíssimo ter o número da besta na testa. Os dois que inaugurou o Lago do Fogo são calvinistas. Cuidado! Passe a pedir confirmações a Deus. Pergunte diretamente a Ele. O tempo está se esgotando. Foi Ele mesmo quem falou aquela promulgação. Cada palavra daquele decreto Ele mandou escrever. A promulgação também é válida para hoje. Deus não voltou atrás e nem vai voltar. O avivamento vai começar a endurecer exatamente como Ele determinou. A conclusão é o argumento do próprio Deus. Te convido a pesquisar no YouTube e ler o texto todo lá. Fim. Amém? É realmente algo assim incrível, mas a fala de Deus no final é palavra de esperança, gente. Palavra de esperança. Sobre visões, sonhos e tudo isso, para terminar aqui, né? Porque eu vou trabalhar agora. Inclusive, a minha oração pelo avivamento hoje será fora das câmeras, tá bom? Vou desligar aqui e vou orar ali, mas peço que você ore pelo avivamento e pelos avivalistas. Então, para terminar aqui, Deus me fez lembrar ontem de uma visão que Ele me deu. Eu não tenho visões com frequência, eu tenho alguns sonhos, mas visão eu me lembro. Que tinha uma pessoa com o pescoço assim, lembra que eu falei naquele vídeo que eu postei dia 2 de julho de 2023, o pescoço estava assim, da pessoa, né, o olho torto assim, eu explico como estava a visão, e eu tentei explicar em detalhe o significado da visão, no próprio vídeo, mas assim, Deus me fez lembrar ontem daquela visão, um dia eu estava olhando umas gravuras, assim, eu acho que é um desenho em uma revista, eu acho que foi assim, e eu fui guardei essas imagens aqui, na galeria no meu celular. Mostra um desenho, um olho torto, o pescoço assim. Naquele desenho o rosto estava igualzinho à visão que eu tive. Aí eu fui e coloquei aqui no final para tentar explicar melhor, se alguém não entendeu. Mas para compreender os detalhes é bom voltar no vídeo. No vídeo que foi postado 2 de julho de 2023, certo? Se eu não me engano o tema é desdobramentos, alguma coisa assim. No dia 12 de julho eu coloquei aquele vídeo porque Deus me falou o dia e Deus me inspirou para cada palavra que eu expliquei naquele vídeo, certo? E lá eu conto essa visão, porque Deus colocou no meu coração para contar a visão. Lá eu tentei explicar, mas como eu entendo que Deus quer detalhes, eu estou explicando mais uma vez em detalhes o significado do pescoço. O pescoço estava bem torto, né? O significado, aí eu coloquei em forma dessas gravuras que eu encontrei, uma figura bem desenhada, porque o rosto tá igualzinho eu vi na visão. E coloquei aqui no finalzinho do vídeo, tá bom? Mas quero deixar aqui como conselho, como dica, ore pelo avivamento do Brasil. Ore, clame aos céus, peça confirmação, tá bom? Pelo avivamento, pelos avivalistas, para Deus despertar esse povo, porque daqui para frente vai acontecer muitas reviravoltas. É como a visão do pastor Edilson. Deus movendo o planeta Terra, assim, criando reviravoltas, situações a favor dos sonhos, dos projetos dele. Deus desmascarando o inimigo. E quem optar por lutar contra Deus e a favor do diabo vai passar vergonha, não tem como esconder. É o dia do Senhor, é período de bênção para os justos e castigo para os ímpios. Tá bom? Deus abençoe sempre, acompanhe até o final para você ver as imagens, para entender melhor a minha visão. E que Deus abençoe muito, muito, muito. Firme e forte em oração, tá bom? Deus abençoe.